Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja os destaques do programa de hoje. Palestrantes do Congresso Brasileiro do Cooperativismo analisam em entrevista o futuro do trabalho. Vamos conhecer a história da dona Leni, uma mulher que tem criação de búfalo no Planalto Central. A agroindústria na agricultura familiar está motivando novos adeptos do Oeste Catarinense. Programa TV Coop em Entrevista fala com diretores do Sicoob Central sobre os recursos para o Plano Safra. Os recursos captados ali são aplicados na própria região. E isso traz desenvolvimento para a região onde está inserida a cooperativa. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. No Congresso Brasileiro do Cooperativismo, realizado em Brasília em 2019, muitos foram os palestrantes convidados, cada um com a sua especialidade. Durante o evento, foi realizada uma série de entrevistas com os palestrantes e algumas delas vamos divulgar aqui. A primeira é com Alexandre Pelais, que fala sobre a diferença entre trabalho e emprego. Vamos assistir. Agora eu converso com o estudioso do mundo do trabalho e pai de trigêmeos, Alexandre Pelais. Alexandre, obrigado por estar aqui. Nada, obrigado você pelo convite, ótimo estar aqui com você. Demais. Alexandre, eu vi numa conversa com um amigo recentemente que ele falou assim que há algo de muito podre no mundo do trabalho. O que você tem a dizer sobre isso? Qual que é a sua visão do mundo do trabalho hoje? Bom, primeiro eu tento sempre defender o mundo do trabalho, porque eu acho que o mundo do trabalho ele é um injustiçado, né? Acho que poucas pessoas conhecem o mundo do trabalho, mas muitas conhecem o mundo do emprego, né? Desde o dia em que Deus, ele próprio, condenou Adão, que ele teria que conquistar todo sua comida, o seu sustento a partir do seu suor, que era o trabalho, a gente evoluiu sempre falando mal sobre o trabalho, e depois isso foi institucionalizado no emprego e virou um grande sofrimento. Então, eu acho que muita gente sofre mesmo, e uma das minhas provocações principais é, gente, vamos separar o que é trabalho do que é emprego. São duas coisas diferentes que se misturaram na nossa cabeça na mesma gaveta. Então, trabalho, na verdade, é a nossa ação produtiva, a nossa comunicação com o mundo por meio da ação. Quando você vê alguma coisa fora do lugar, você fala, nossa, eu preciso arrumar isso aqui. Você tem um impulso que você se coloca na ação como um agente. Às vezes para ajudar uma pessoa, às vezes para causar um impacto determinado. E o emprego, ele é uma formalização de uma relação de trabalho, onde você faz algo porque você quer receber algo em troca. Então assim, trabalho é uma relação de ser. Eu faço algo porque eu estou mostrando quem eu sou para o mundo. E emprego é uma relação de ter. Eu faço algo porque eu quero receber algo em troca. Mas desde pequenininho, a gente é apresentado a de emprego. Né? Os nossos pais já começam a nos falar, né? Tira a mesa, seca a louça, pendura a toalha. E aí você tem a tua primeira relação de emprego com teus pais. Né? São os líderes hierárquicos que falam, ó, sabe toda essa criatividade que você tem aí? Faz assim, ó, quando eu mandar, você responde. Aí você vai para a escola, vem o seu segundo líder hierárquico, que são os professores e professoras. Ó, quando eu falar que tem prova, você estuda. E aí você faz de novo. E aí quando a gente entra no mundo do trabalho organizado, a gente foi educado a responder ao estímulo externo. E aí fica sofrido, porque aí eu nunca acho que eu tenho espaço para ser o mesmo. Eu estou sempre sendo definido de fora para dentro. Bom, a gente está num ambiente aqui em que a gente está cercado por cooperativas de N mercados, de N tamanhos. E o próprio sentido, né? A gente pegar a etimologia de cooperativa, a gente fala de cooperação, né? De times que estão trabalhando em conjunto para criar ambientes melhores de trabalho. Que lições as cooperativas podem nos ensinar nesse sentido? Do que você conhece desse setor? O que você pode falar para a gente disso? Cara, eu adoro trabalhar com cooperativa. Os últimos 18 meses eu tenho trabalhado com bastante frequência e fui conhecer mais profundamente. Confesso que eu não conhecia muito, não. E eu achei super interessante enxergar que cooperativa, na verdade, já está a muitos passos à frente do que as organizações tradicionais no que diz respeito a propósito, a conexão, a entender o significado real de uma contribuição social corporativa, que não é pintar creche, é transformar a sociedade. E isso para eles é muito claro, vem já do berço do cooperativismo, vem esse, a gente vai trabalhar junto
por um bem maior do que o nosso. Então eu tenho muito prazer em trabalhar com essa galera, porque esse propósito ele é muito vivo. E eu venho trazer um pouquinho uma provocação organizacional para eles, de olha, agora a gente vai dar um passo à frente nesse movimento com uma situação de competitividade. Como é que a gente se coloca numa posição mais bem preparado para poder ajudar a sociedade e competir com as outras organizações tradicionais? Porque a gente está na frente, às vezes, em propósito, em conexão, mas às vezes a gente está atrás em tecnologia e na entrega. Então agora a gente vai tirar esse atraso. Mas é um prazer trabalhar porque tem muito claro essa conexão, né? Muito clara essa conexão e essa vontade de aprender junto. É realmente uma relação cooperativa. Quando falamos em búfalos, imaginamos aqueles animais grandes e bravos e bem longe de nós, criados lá na ilha de Marajó, no Pará. E para desmistificar a criação de búfalos, você vai conhecer agora a história da dona Leni. Ela se dedica à criação de búfalos e é mais um exemplo da atuação da mulher na pecuária. Vamos acompanhar a reportagem do programa Tribuna Rural. Desembarcamos no Núcleo Rural Boa Esperança, área rural de Ceilândia, no Distrito Federal. Nosso destino, a Fazenda Babaçu. Logo na entrada, a demonstração de fé. Placas com versículos bíblicos vão dando vez à imaginação, e o que nos espera é um lugar cheio de surpresas. Quem nos recebe é a dona Nelly Cândida, de 73 anos. Já na chegada, somos convidados a saborear um delicioso café da manhã, com produtos fabricados com leite de búfalas. E é aqui que começa a nossa conversa. E ali tem um patê de ricota de búfala. Também? Também. Tá, mas e como que começou essa história de criar búfala? Eu vi que a senhora já tinha experiência com bovino normal. Aí, e não são búfalas, são suas pérolas negras, né? Essas são pérolas negras. Como a senhora fez essa mudança assim? Então, eu comecei lá em 1998. Comprei meus primeiros animais, mas foi mediante um problema de saúde. Comecei com um problema de saúde, uma alergia muito forte que eu tinha e eu fui obrigada estava sendo forçada a deixar de criar girolanda, porque o girolanda tem muito carrapato, né? Muito berne, e eu estava com muita alergia e tomando remédio constantemente. E aí eu soube, me falaram, olha, o búfalo não pega carrapato. E eu então fui atrás, né? Ouvi uma palestra num dia e no sábado seguinte eu já estava em Unai, conhecendo o búfalo, que até então não conhecia. E a partir daí eu comprei búfalos, fui lá na região dos quilombolas também, comprei um pouquinho. E o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo para leite, primeiramente. Em 2010, devido a umas dificuldades que eu vinha tendo, né, com pessoal, mão de obra e tudo, porque ele exige uma mão de obra especializada, e eu então parei com leite. E hoje eu trabalho só com carne, produzo a carne. E muito satisfeita, muito. A fazenda tem mais de 260 hectares e é toda dividida em piquetes, onde os mais de 400 animais são separados por gênero, idade e peso. Isso auxilia na produção, acompanhando de perto o manejo dos animais. Dona Leni nos leva a um dos pontos mais bonitos da fazenda, que enche os olhos de tanta beleza e nos revela as surpresas da Fazenda Babaçu. A senhora mostrava pra gente esse pedaço aqui da fazenda, que é o cartão postal da senhora. Por que esse cuidado com a terra assim também, essa preocupação em manter isso tão bonito assim? Primeiro porque eu tenho um compromisso com Deus. Ele disse que nós deveríamos cuidar do jardim. Então eu levo isso muito a sério. Tenho que cuidar do jardim que é do Senhor, porque não é meu. Isso fica para a posteridade. Então a parte que me toca eu quero cuidar bem. Por serem animais precoces, se alimentam mais e ganham peso com facilidade. O cuidado na fazenda começa cedo. O José Maria, que trabalha com a dona Nelly há mais de uma década, já começou a fazer a silagem para tratar dos búfalos. Esse aqui nós estamos preparando eles para a seca, né? Ele deve dar na média para 3 meses, mais ou menos. E eu acho que ele deve dar para
Média de umas 200, 300 cabeças de búfalo na seca. Você tem 11 anos, você está trabalhando aqui. Você já mexia com búfalos antes ou não? Foi uma adaptação para você também? Como é que foi essa história aí? Não, a primeira vez que eu vim pra cá foi mexer com búfalo. E tô gostando muito. E o bichinho é bom de mexer com ele. Os búfalos são tratados com muito carinho. Dona Lili reserva em cada piquete um espaço que ela mesma chama de área de lazer. Os animais contam com piscinas naturais, abastecidas com água da chuva. E por aqui, os búfalos são chamados de pérolas negras. E veja os assuntos que vamos ter depois do intervalo. A agroindústria na agricultura familiar está motivando novos adeptos do Oeste Catarinense. Programa TV Coop Entrevista fala com diretores do Sicob Central sobre recursos para o Plano Safra. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. As agroindústrias se fortaleceram como boa alternativa de renda para a agricultura familiar. E os jovens estão de olho no potencial deste mercado, que abrange uma infinidade de produtos. E é o caso dos sucos naturais e polpas de frutas, projetos que deram certo no Oeste Catarinense, como mostra o programa SC Agricultura. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos na região de Concórdia, no Oeste Catarinense. Aqui, na década de 90, a Epagre deu início a um grande trabalho de organização dos produtores e implantação de agroindústrias no campo. Hoje são mais de 200 empreendimentos e nós vamos conhecer um deles
que trabalha com o processamento de frutas. A agroindústria Quefruto inovou no mercado que está em pleno crescimento no país. A oferta de produtos naturais, sem aditivos químicos e que facilitem a vida do consumidor. Por isso, o jovem André Lusa Lodi viu ali uma oportunidade de negócio no campo. Investiu e deu certo. Eu me criei aqui na comunidade de Suruvi e cursei... Antes eu trabalhava no centro, né? E cursei processos gerenciais, administração. A minha ideia era sempre abrir alguma coisa para mim, né? Então, trabalhar por conta. E eu vi como uma alternativa para eu permanecer no campo abrir a agroindústria de processamento de frutas. Como a nossa área de terra não é muito grande, essa foi a alternativa que eu encontrei, de abrir essa agroindústria de processamento de frutas. Então, a gente industrializa 22 sabores de polpa de frutas, todas naturais, sem adição de conservantes, corantes, açúcares, nada. Somente a fruta despolpada, extraído o suco e congelada. A linha de produção envolve o trabalho de toda a família. É uma oportunidade de emprego e de renda na comunidade rural. Com tecnologia e qualificação da mão de obra, o empreendimento oferece ao consumidor um produto prático e que conserva o sabor e as propriedades nutricionais da fruta. O mercado está bom, a cada ano vem crescendo. No início a gente produzia em torno de 20 quilos, de 20 a 50 quilos por dia. Hoje a nossa produção tem capacidade de 1 tonelada. Os produtos são destinados para merenda escolar, restaurantes, lanchonetes, hotéis e mercados. E a gente também atende consumidor final. E depois de muito trabalho, uma pausa para o chimarrão, e eu vou aproveitar para conversar um pouquinho com a Maria Tereza e o Edemir, os pais do André, esse jovem empreendedor que aos 20 anos montou a sua agroindústria aqui no meio rural. Maria Tereza, quando o André chegou e disse para vocês que ia montar o seu negócio, o seu próprio negócio, o que vocês acharam? Na verdade, eu fiquei feliz, porque desde o início da faculdade dele, ele falava que queria montar alguma coisa dele, que ele não gostaria de trabalhar de empregado a vida inteira. Isso eu lembro que foi, desde o início ele dizia isso, só que não sabia certo o quê. Depois, um dia ele me disse, mãe, vou montar uma fábrica de polpa, né, de frutas, que aqui não tem, o que tem vem de fora, e nós pensamos em apoiar. E a agroindústria traz o incentivo necessário para que o filho permaneça aqui no campo? Eu acho que sim, porque a alternativa tem, e se você consegue manter um jovem que fica na agricultura, eu acho que é melhor do que se fosse ir trabalhar de empregado na cidade ou em outros lugares que tem por aí, né? Então eu acho que tem bastante alternativa. Foi de motivação no início, né? Ele tinha ideia e a gente tinha algumas ponderações a fazer entre ele ser uma microempresa ou ele ser associado a uma cooperativa de agricultores familiares, alguma coisa de buscar um conhecimento fora e principalmente na estruturação da unidade. Então a família trabalhando unida e morando nesse local maravilhoso e com renda para poder ter uma vida boa, uma vida de qualidade. O governo federal anunciou no mês de julho os recursos para o Plano Safra 2019-2020, que devem ultrapassar os 225 bilhões de reais. Dolmar Frison, produtor do TV Coop Entrevista, ouviu os diretores do Sicob Central Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que vai ter a responsabilidade de aplicar mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais na região sul. Vamos acompanhar a entrevista.
Olavo Lazarotto é diretor do Cicobi, está aqui conosco nos estúdios para falar um pouquinho mais do Plano Safra. E daqui a pouco a gente vai ouvir também o subgerente Rodinei Munareto. Mas começando com o Olavo. Olavo, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. O que esse valor representa? Ele é suficiente? Bom, esse valor eu creio que ele é suficiente, até porque o Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no nosso estado de Santa Catarina, somos o segundo maior financiador do agronegócio em Santa Catarina. Então, só perdemos para o Banco do Brasil, né? Então, é uma preocupação nossa muito grande em atender o nosso agricultor, porque não importa a tecnologia, a evolução, toda isso, quem põe a comida na mesa é o agricultor. E o Cicobi está muito preocupado nessa questão de dar uma prioridade para a nossa agricultura, né, para o nosso agricultor, fazendo com que ele consiga atingir seus objetivos e tenha uma excelente safra a cada ano que se passa. E a gente procura sempre mais melhorar. Nós, esse ano, fizemos um projeto piloto, onde fizemos em várias regiões do estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, uma apresentação do agronegócio para os agricultores e funcionários para melhor explicar como vai funcionar essa safra 2019-2020. O valor ele é um pouco superior ao do ano passado. É suficiente? Se esperava mais? Nós esperávamos um pouco mais essa safra aqui, né? Mas também o governo tá com uns problemas para ser resolvido, está dando uma geral na casa. Quem sabe para o ano que vem a gente consiga uma melhoria nesses recursos. Foi um aumento em torno de 8%, bem pouco mesmo, né? Em função dessa evolução que está tendo o agronegócio no nosso estado. E Santa Catarina, por ser um estado pequeno, é um exemplo, né, a nível nacional em produtividade e na questão do agronegócio. Tem um detalhe que me chamou a atenção recentemente: o governo federal tem apostado muito nesse elo de relação com as cooperativas, né? O ramo agro certamente terá um viés muito importante. Você entende, Olavo, que isso é uma necessidade para fazer com que se chegue esses recursos ao produtor rural? Essa parceria pode funcionar adequadamente? Sim, pode funcionar, e tanto é que está nos princípios do cooperativismo, né? O 7º princípio é a intercooperação. E a gente tem trabalhado muito com as outras cooperativas, né, dos outros 13 segmentos, em Santa Catarina são 12, né? Mas a gente tem trabalhado a intercooperação e buscado essa aproximação mais, porque o cooperativismo é isso aí, um se ajuda ao outro, um associado ajuda o outro, e a cooperativa faz a parte do social que interessa a todos, né? Então, o sistema cooperativo está aí para ajudar, e onde está inserido uma cooperativa de crédito na comunidade, é uma comunidade mais bem desenvolvida, porque o sistema cooperativo, os recursos captados ali são aplicados na própria região, e isso traz desenvolvimento para a região onde está inserida a cooperativa. O TV Coop Entrevista agora faz uma substituição. Sai o Olavo Lazarotto, entra o Rodinei Munareto, que é subgerente de agronegócio, para falar mais tecnicamente do Plano Safra. Essas reuniões que o Olavo acabou falando ajudaram a aproximar e fazer com que o entendimento do produtor melhorasse. Você sentiu essa necessidade, esse viés mesmo, Rodinei? Olha, tem sido gratificante para nós essa aproximação com o produtor rural, porque há muito tempo não fazíamos isso. Então, você ter no mesmo ambiente produtor rural, cooperativa e central, ajuda em muito você vislumbrar o que o nosso produtor está precisando. E também não podemos deixar esquecer nunca as nossas origens, a nossa essência. Temos crescido aí na base de 15%, 20% ao ano, mas a nossa essência não podemos esquecer. E esse contato está sendo muito produtivo. Nós temos recebido muitas sugestões do nosso produtor rural e temos tentado trabalhar nisso. Mas a aproximação tem sido muito importante. A gente pretende continuar com isso, com certeza. Munareto, o acesso a esse financiamento, ele muda ano a ano? A regra para buscar esse acesso é a mesma de sempre? As regras elas mudam todo ano. O agronegócio ele está muito dinâmico, principalmente no que se refere a Bacen, a regramento. Então, existem algumas mudanças, mas a base sempre continua a mesma, né? Nós não temos umas mudanças tão drásticas assim. Por exemplo, nesse ano agrícola, as condições praticamente ficaram as mesmas. Tivemos alguns aumentos de taxa de juros, mínimos aumentos, que a gente pode explicar também isso,
mas a base do regramento ele sempre continua o mesmo. E as documentações e o acesso do produtor na cooperativa sempre é o mesmo. O que nós buscamos junto ao produtor é melhorar isso todo ano. Então, a gente procura que esse acesso seja cada vez mais ágil e mais simplificado para melhorar o acesso do crédito ao produtor rural. Eu até percebi que o Cicobi tem tido uma preocupação com o próprio profissional lá na unidade, né? Para que ele esteja preparado para atender bem o produtor, né, Munareto? Isso é uma preocupação constante, né? Nós temos capacitações anuais, só no agronegócio deve gerar em torno de 40 capacitações, com mais de 2.000 funcionários capacitados todo ano, porque quem atende o produtor rural é essa pessoa, é o atendente. Então, a primeira conversa do associado é com essa pessoa, então ela obviamente tem que estar muito capacitada nesse sentido, para atender e falar principalmente a linguagem que o nosso produtor precisa. Ele não precisa saber da parte técnica, ele precisa entender o que realmente precisa e passar isso para ele. E o direcionamento da melhor opção de recurso sempre para ele, essa é a nossa maior preocupação, mas a gente tem conseguido atender tanto o associado como o colaborador que está lá na ponta e que atende o associado da melhor forma possível. E como que ficaram as taxas de juros, né? Você estava falando agora mais recentemente. Aumentou? Você falou que aumentou pouco, mas quais são os parâmetros? Sabemos das subdivisões dentro do acesso ao crédito do produtor rural. Nós temos o pequeno, o médio e o grande. No pequeno, a taxa menor era 2,5% ao ano. A taxa menor, 4,6%. Bom, houve um aumento do 2,5% para 3%. Deixa eu explicar o porquê desse 2,5% para 3%. O governo andou fazendo os cálculos e ele pensou assim, ele chegou à conclusão que ele não pode deixar uma taxa menor do que a inflação, senão ela está tendo um prejuízo muito grande. Então, o que acontece? O 3% é um meio termo nesse ano agrícola, mas a partir do próximo ano agrícola, ou 2020, 2021, a taxa menor do Pronaf ela vai seguir a inflação. Ou seja, se para o próximo ano nós tivermos 4% de inflação, a taxa menor vai ser 4%. Se tiver 2%, vai ser 2% provavelmente. A taxa maior não muda, ficou no 4,6%. Se você precisar de recursos para a safra, procure a agência do Cicobi da sua região e boa safra! Obrigado pela audiência, continue com a gente porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.